Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Regiane, mais uma vez, para a gente falar de temas que caem em concurso, né, que são importantes aí da pedagogia. E o tema que eu vou trazer hoje para vocês aqui está dentro da psicologia da aprendizagem. A gente vai falar de Piaget. Vocês conhecem Piaget? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele? Piaget, ele nasceu no final do século XIX e viveu durante o século XX, né? E ele teve filhas, né? Aqui tem uma foto com as filhas dele. Tô falando isso porque é um fator importante aí na pesquisa dele, né? Essas filhas dele foram objeto de estudo dele em algum momento. Piaget é um nome muito influente na pedagogia, né? Às vezes é considerado até sinônimo de pedagogia. Aí a gente vai pensar assim, poxa, Piaget foi pedagogo, então? Olha só, gente, ele era biólogo. Dá para acreditar nisso? Biólogo. E o que ele fez, basicamente? Observar de forma científica o processo de aquisição do conhecimento das crianças. E aí ele utilizou muitas vezes as filhas dele para fazer essa observação, como elas aprendiam. Né? E a partir daí ele formulou as suas teorias que são tão importantes para a pedagogia que a gente utiliza até hoje esses conhecimentos que ele elaborou. O estudo dele foi sobre as concepções infantis, né? As concepções infantis a respeito de tempo, de espaço, de causalidade física, movimento, velocidade. E a esse estudo todo se deu um nome de epistemologia genética. Tá? Então, quando a gente fala de Piaget, a gente associa ele a essa palavra-chave, né? Que é genética. Tá bom? Por quê? Porque ele faz esse estudo ao qual se dá o nome de epistemologia genética. A transmissão de conhecimento, que era feita até então, a forma tradicional de se transmitir conhecimento, se percebeu como uma possibilidade limitada, né? E também se percebeu que não se pode fazer uma criança aprender o que ela ainda não tem condições para isso, tá? E percebeu-se também que mesmo tendo essas condições, a criança não vai se interessar pelos conteúdos que não lhes fazem falta. Então a criança precisa sentir falta desses conteúdos. Tá? Essa foi uma das percepções também que Piaget começou a perceber em suas pesquisas. Então a gente tem aí o famoso construtivismo, né? A palavra-chave aí também relacionada a Piaget é construtivismo. E é uma construção, por que dá-se esse nome? Né? Uma construção de conhecimento que se dá por meio de descobertas práticas que a própria criança faz. Claro que outros já haviam intuído isso, né, gente? Mas Piaget, ele submeteu essa teoria a uma comprovação prática. Então ele fez lá suas comprovações, por isso que se chama uma observação científica, né? Experimental. Lino de Macedo é um estudioso aí do construtivismo de Piaget. Ele fala o seguinte, que educar é provocar atividade. Então, que o professor não deve pensar no que a criança é, mas no que ela pode se tornar. Então, o que a criança pode se tornar? É esse o foco do trabalho pedagógico. Para Piaget, a criança se desenvolve em estágios, né? Então esses estágios são famosos, a gente vai só recordar aqui que vocês já devem ter visto isso lá no curso de pedagogia de vocês, tá bom? Então a gente vai recordar porque são pontos importantes que pode cair aí na prova de vocês do concurso. O desenvolvimento em estágios, ele é centrado no desenvolvimento natural da criança, tá? E são 4. Sensório motor, até os 2 anos. Pré-operacional, ou conhecido também como pré-operatório, dos 2 aos 7, operacional concreto, ou operatório concreto, dos 7 aos 12, e operacional formal, a partir dos 12 anos, aí já na adolescência, tá bom? Vamos ver um pouquinho cada um desses estágios? O sensório motor, as crianças, elas adquirem a capacidade de administrar seus reflexos básicos, né? E esses reflexos básicos, elas percebem que geram vantagens, elas choram, elas conseguem obter o que elas precisam, né? A atenção que elas necessitam e também trazem algum prazer,
quando elas mamam, quando elas desenvolvem a capacidade de fazer algum movimento, elas vão sentindo prazer nesses exercícios, né, que elas acabam fazendo. E ela percebe também o ambiente ao seu redor, ela começa a perceber a si mesma e o ambiente ao seu redor, tá? Esse é o estágio sensório-motor. Já no pré-operacional ou pré-operatório, aí há o surgimento da capacidade de dominar a linguagem, então a criança aprende a falar. Isso é um estágio muito importante, né, na vida da criança, para o seu desenvolvimento como um todo, né? Ela aprende a se comunicar. E aí a gente tem também a capacidade de representação que ela passa a adquirir. Por isso que esse estágio também é conhecido como um estágio conhecido como simbólico. A fase do faz de conta da criança, ela passa a representar, tá? Ela continua egocêntrica, segundo Piaget, né, que é voltada para si mesma. Então ela ainda não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. A gente às vezes tem dificuldade com a criança, né, que a gente, ela bate ou ela faz alguma coisa e fala, nossa, mas por que essa criança faz isso? Já falei para ela que não pode fazer. Porque ela não consegue perceber o que aquilo causa no outro. Ela não tem essa capacidade ainda de se colocar no lugar do outro. O operatório concreto, o operacional concreto, dos 7 aos 12 anos, né, tem como marca a reversibilidade das ações, então a criança começa a perceber que o que vai, volta, né, tem essa capacidade de percepção. E também surge a lógica dos processos mentais, a habilidade de discriminar objetos, semelhanças, diferenças. Ela já pode dominar conceitos de tempo, de número. Então é a fase principalmente da alfabetização, né, da criança. Então é uma fase que ela está muito aberta a compreender esses conceitos, só que é trabalhado com ela a partir do concreto, por isso que tem esse nome, né, operatório concreto. Ela precisa do concreto. Um exemplo, né, de como a gente trabalha a matemática com as crianças, por exemplo. A gente trabalha com material dourado. Por quê? Porque no material dourado ela tem ali o concreto dos números, né? Ela consegue entender o conceito de unidade, de dezena, de centena a partir do material dourado, que é o concreto. A partir dos 12 anos, gente, o adolescente, ele já passa a ter um domínio do pensamento lógico, dedutivo, que habilita ele à experimentação mental. Então ele não precisa mais do concreto, ele consegue fazer as confabulações ali na cabeça dele, né? Então isso implica em outras coisas, relacionar conceitos abstratos, raciocinar sobre hipóteses. Então é uma outra capacidade, né, que ele acaba adquirindo aí a partir dos 12 anos. A gente pode fazer uma relação entre o lúdico e o desenvolvimento da criança e os estágios de Piaget. Olha que interessante isso aqui. Então a gente pode ter jogos para cada estágio do desenvolvimento. Jogos para trabalhar no sensório motor, jogos de exercícios. Jogos que impliquem movimento, né, que a criança tenha que se movimentar para conseguir conquistar aí o seu desenvolvimento a partir desses exercícios. Jogos simbólicos, ou de faz de conta, também conhecidos, né, no pré-operatório. Então é a fase que a criança consegue imaginar, consegue representar, brinca de casinha, brinca de médico, brinca, né, de diversas coisas que ela representa papéis nessas brincadeiras. Os jogos de regras, que é no operatório concreto, dos 7 aos 12 anos. Tá? Então essa fase a criança consegue compreender as regras. Né? Ela não está naquela fase anterior que ela era egocêntrica, não conseguia se colocar no lugar do outro, aqui ela já começa a compreender regras, então dá para trabalhar com jogos de regras nessa fase. E a partir dos 12 anos, jogos de estratégias, que aí permite que a gente possa avançar um pouquinho mais aí nas elaborações mentais que ela precisa para poder desenvolver esses jogos. Tá bom, pessoal? É isso. Agora a gente vai entender um pouquinho melhor como que a criança constrói esse conhecimento. Olha só, Piaget fala o seguinte, ela assimila, então ele dá o nome de assimilação, esse primeiro momento, que ela incorpora objetos do mundo externo, e aí quando ela incorpora, é como se ela desequilibrasse, ele usa essa palavra também, desequilibra a criança, a gente provoca esse desequilíbrio com aquilo que a gente traz de fora, e aí ela acomoda um novo conhecimento dentro daquilo que ela já tinha de ideia sobre aquele objeto, de conhecimento prévio, tá bom? Então são dois momentos, assimilação, acomodação. E nesse meio aí tem aquela fase do desequilíbrio.
Dessa forma, gradualmente, ela vai se inserindo nas regras, valores e símbolos da maturidade psicológica. Tudo bem? Então ela vai avançando no seu desenvolvimento psicológico também. Um exemplo muito claro, né, de que como que a criança constrói o conhecimento dela nesse processo de assimilação, desequilíbrio e acomodação. Ela tem uma ideia de que as aves voam. Então ela, poxa, as aves voam. Ela aprendeu isso. E aí ela se depara com um avestruz. E o avestruz não voa. Ele tem penas, tem asas, mas ele não voa. Então ela assimila o avestruz, desequilibra o que ela tinha de ideia sobre aves, e aí ela acomoda uma nova ideia sobre as aves com aquela que não voa também. Então existem aves que voam e algumas não voam. E aí ela coloca esse conhecimento aí, que os avestruzes são aves, mas eles não voam. Tudo bem, gente? Espero ter ajudado a esclarecer um pouquinho essas ideias sobre Piaget, tá bom? Você já se inscreveu no canal? Inscreve, ativa o sininho para que você possa receber notificações de novos vídeos. A gente está fazendo vídeo aí toda semana para ajudar vocês aí a passar no concurso, a conseguir conquistar a tão sonhada carreira pública, tá bom? E comenta aqui embaixo também, comenta se você já conhecia essas ideias de Piaget, se tiver alguma dúvida para a gente poder fazer um novo vídeo, coloca aqui seus comentários que ajuda também o canal a crescer, né, e o YouTube enxergar que o canal tem relevância e mandar ele para mais pessoas, tá bom? Agradeço aí a atenção de vocês, até a próxima!